Mulherada do canal, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Lembrando que esse vídeo é da sequência de reacts, onde a gente vai pegar os vídeos mais assistidos, que são recomendados quando a gente procura treino de determinado músculo, e a gente vai fazer esse react trazendo aqui a minha opinião a respeito das recomendações que os profissionais ou então influenciadores trazem nesses vídeos. E o vídeo de hoje escolhido como treino de glúteo é o treino da Tayla Miranda, com o título de Como Crescer o Glúteo Super Rápido. Vamos avaliar, mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo para que a plataforma espalhe mais e que a gente, através disso, tenha um favorecimento do algoritmo e possa trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo rico de informações aqui para vocês de forma gratuita. Beleza? Então, vamos logo pro vídeo. Você não tá desenvolvendo seu glúteo porque tá faltando esses exercícios no seu treino. Imagina só, você não está crescendo o glúteo porque está faltando esses 3 exercícios no seu treino. Vamos ver quais são. Passar aqui quais são eles e macetes em cada um para você ajustar e deixar o seu glúteo maior, mais redondo, mais empinado e duro. Se tá duro, ele não tá redondo, porque o que deixa o glúteo redondo é a gordura. Já começamos assim. Então já Mas deu para entender, só tô tirando o sarro. curte muito esse vídeo. Ah, e olha só que legal, ela vai trazer os exercícios e algumas dicas para executar eles. Gostei, hein? Vamos ver. Então bora, mulherada, pro primeiro exercício. Seguinte, esse primeiro exercício, ninguém gosta de fazer ele. É alguma variação do afundo, isso é óbvio, né? Se ninguém gosta, só pode ser afundo. Todo mundo sofre muito para fazer e por ele ser um exercício muito sofrido, muito E ela tá do lado de um banco, então a gente já sabe que é o afundo búlgaro, né? complicado, confuso de fazer, a maioria de vocês deixa ele para trás. E esse exercício, gente, ele é potente assim, nível hard, nível master, mega, para desenvolver o seu glúteo. Ninguém gosta, é muito difícil e ele é muito bom para desenvolver os glúteos, só pode ser o afundo búlgaro. Que é. Vamos ver quem acerta aí. Tchananã. Afundo búlgaro. Afundo búlgaro, mulherada. E aí vocês ficam numa confusão. Ai, qual a posição do pé? Qual a distância do pé? Ai, eu desequilibro, eu não consigo fazer esse exercício porque eu não tenho equilíbrio nenhum. Calma, eu vou te dar todas as soluções para você conseguir fazer esse exercício da melhor forma possível, sem errar e sem sofrer. Ufa! Quer dizer, Vai sofrer, né? sofrer você vai sofrer porque ele é um exercício para sofrer. Ah, não. Todo exercício você vai sofrer. Isso que eu pedia. Mas a primeira coisa que vocês têm que fazer é posicionar o seu pé. Não adianta nada você querer colocar o seu pé aqui em cima, inclusive, eu sinto dor no meu peito do pé, também é uma coisa que vocês reclamam muito, né? De sentir dor aqui. Então vou te dar a solução para isso também. Não adianta você posicionar primeiro o pé aqui para depois chegar a perna para frente. Por quê? Você vai estar com seus pesos na mão. Calma aí. Se o peso estiver no chão e você primeiro colocar o pé no banco e depois acertar a distância do outro, não tem problema. Mas existem opções melhores. Inclusive, a gente tem uma sequência de vídeos aqui no YouTube ensinando exercícios de A a Z. E um deles que a gente já gravou e vai postar para vocês é o afundo búlgaro. A gente vai fazer com diversos, então não esquece de conferir essa série também, tá? E aí você vai ter que sair pulando, você vai desequilibrar mesmo. E você já vai começar o exercício errado. Então, primeira coisa, gente. Pensa que você tem que dar um passo. Dá um passo. Fica pertinho do banco, dá um passo para frente. Depois desse passo, eu quero um passo largo para frente. Você vai pegar e vai colocar a sua perna de trás, lá atrás. Se você estiver usando um banco, o ideal é o seu pé ficar nessa posição. Só que quando você posiciona ali, você não precisa ficar pressionando o peito do seu pé, porque quem vai ficar mais apoiado, na verdade, é o seu tornozelo, não é o peito do seu pé. Assim, ideal mesmo é só garantir que você não está fazendo muita força com o pé de trás. Agora, se você vai apoiar a ponta do pé, o peito do pé ou bem o tornozelo, é muito mais uma questão de conforto, tá, pessoal? É o tornozelo, é por isso que você sente dor lá no peito do pé, porque você esforça o peito do pé e não é. Então, Vai sentir dor quem tiver sensível a esse posicionamento. Tem gente que vai deixar assim e não sente, tá? Eu, por exemplo, deixo assim e não sinto. posicionou ali, seu tronco vai estar reto. E outro detalhe, a força principal tem que estar nessa perna. Se você fica jogando peso para essa perna de cá, tá errado. E aí você vai forçar mesmo e vai machucar mesmo. Não, calma aí. Calma aí, né, Taimila? Calma aí. O ideal é que a gente coloque o peso na perna da frente. Sim, por quê? Porque a gente está buscando trabalhar não apenas os vastos músculos do joelho, mas a gente está trabalhando principalmente aqui os músculos do quadril, com ênfase em glúteos. Então, a gente vai depositar
mais peso na perna que vai nos proporcionar isso. Porque a perna de trás, a força que a gente pode fazer, não vai trabalhar bem o glúteo. Então a gente vai colocar o pé mais o peso mais na perna da frente, tá? Agora, se você apoiar um pouco mais do seu peso na perna de trás, você não vai machucar. Você só vai sobrecarregar mais os músculos que são atuantes na perna de trás, tá? Agora falar que vai machucar, cuidado, porque isso aí ou é terrorismo biomecânico ou é ignorância. Então essa perna ela tem que estar leve ali em cima, ela não tem que estar forçando. Ela vai estar leve, só De preferência leve. é um pequeno apoio. E aí você vai fazer o exercício nessa posição. Lembra? Deixou o pé leve e desceu. E falando em descer, olha a amplitude que a Thay alcança aqui. Isso só já é uma grande aula para fazer o búlgaro. Se você não faz ele com essa amplitude, você com certeza vai reduzir o quanto você vai gerar de estímulo para o glúteo, ok? Especialmente porque a fase mais difícil do exercício está aqui, quando a gente está com o glúteo mais alongado, com o quadril flexionado lá embaixo, tá? Então, desce bem, porque nesse exercício vai fazer muito sentido para você trabalhar, melhorar esse trabalho que o glúteo vai receber, ok? No caso, vai fazer. Essa posição. Lembrando que não é reta. Tem que ter essa inclinação, porque quando a gente faz isso, a gente projeta o bumbum para trás, ele alonga mais, então a gente ganha mais alongamento da nossa fibra muscular, consequentemente, o nosso glúteo vai trabalhar com eficiência muito maior. Pegou esse macete? Peguei. Gente, e uma dica importantíssima. Quando você começa a fazer o afundo búlgaro, você não necessariamente precisa começar fazendo com o pé em cima do banco, que é o nível mais alto. Você pode escolher fazendo um nível mais baixinho primeiro. Opa! Essa dica aqui é legal. Ela está falando de progressão de carga, sem falar de peso. Vamos olhar o que ela tem para dizer aqui, para recomendar. Até você ir se adaptando ao exercício. Então, por exemplo, step. Começa com um step, coloca o pé em cima de um step. Depois coloca o pé em cima de 2 steps. O que ela está falando aqui? Aumento gradual da complexidade do exercício. Excelente, isso aqui é uma baita dica, especialmente para quem não se sente tão seguro em fazer diretamente com o pé apoiado, tá? Começa no step, vai aos pouquinhos até que você domine a técnica exata do búlgaro, né? Perfeito, isso aqui é fenomenal. Eu gosto muito dessa proposta de aproximação técnica de um exercício. A gente quebra o exercício, né, em várias etapas até a gente dominar todas elas e conseguir chegar no ápice. Excelente. Depois você vai pro banco, tá? Porque você vai evoluindo no exercício. Então, ó, se você coloca o step, você reduz a amplitude de movimento, mas você não precisa ir direto para uma amplitude maior. Se você Perde de um lado, ganha do outro, né? Perdeu amplitude, mas tem mais dominância do movimento. não vai fazer o exercício bem feito, aqui tá ótimo, tá? E aí você vai apoiar, só que nesse caso, aqui fica muito desconfortável se você quiser colocar seu pé assim. Eu não aconselho. E aí, lembra daquela coisa que ela tinha dito no início? O ideal é você apoiar o peito do pé, mas agora é a ponta do pé. Tá vendo como não tem o ideal? O importante é achar o que mais fica confortável para você dentro do seu contexto com esse exercício, ok? Eu aconselho você colocar a ponta do seu pé. E aí você vai conseguir fluir com o exercício. Gente, um ponto importante para você não ficar desequilibrando lá fundo. Não coloque com todos esses ajustes, usa um apoio. Aí, só que, gente... Ela falou aqui sobre equilíbrio e está sugerindo a possibilidade de segurar alguma coisa para se apoiar e passar essa barreira, né, da instabilidade no exercício. A gente não vai ficar presa nesse apoio pro resto da vida, não. É só para você começar a ir entendendo o exercício. Então, ó, tem qualquer lugar, tá, que você tiver aí, você vai fazer o quê? Levemente. Não é segurar e fazer o exercício assim, não. É, exatamente, não é uma barra, tá? Só para se apoiar ali para conseguir se equilibrar, não é para ficar fazendo força com o braço para levantar, não. A força tá na perna. É levemente, você vai ter um apoio e aí você vai fazer o exercício aqui. E aí você usa o peso só em uma mão. A outra mão vai estar aqui, o peso vai estar na mão de cá. Pronto! Soluções do afundo búlgaro. Conseguiu mais estabilidade e incluiu um exercício excelente para desenvolver o glúteo no seu treino. Excelente. Até aqui estamos de acordo. O vídeo tem menos de 10 minutos e 5 foi só falando do búlgaro. Gostei de ver. Vamos para o nosso segundo. Soluções... Soluções resolvidas, foi isso que eu falei. Problemas resolvidos. Segundo exercício. Agachamento sumô. Gente, agachamento sumô não adianta, ele é meu queridinho. Queridinho super ultra mega. Você precisa colocar
o agachamento sumô nos seus treinos, porque ele é fundamental para desenvolver o glúteo. Ele é o queridinho dela, agora deu para entender, né? Aqui tem viés, é a preferência dela. Mas não é fundamental para você desenvolver grandes glúteos, um glúteo mais durinho, mais empinado, mais redondo. Você não precisa fazer esse exercício. Mas me parece que ela vai fazer um terra sumô e não um agachamento sumô. Vamos olhar isso aqui. E aí, quando eu falo de agachamento sumô, quanto mais amplitude você tiver nesse exercício, melhor. Só que amplitude com postura. Então use steps, aumenta a amplitude desse exercício. Lembra que você tem que jogar o bumbum para trás, o tronco vai estar inclinado para frente. Isso aí é terra sumô, hein? Isso aí não é agachamento, não. Gente, os maiores erros aqui na hora de fazer o sumô é que a galera, ou às vezes, abre a pisada demais e o joelho não consegue acompanhar. Isso não é um erro, tá? Algumas pessoas vão preferir adotar essa postura para realizar o movimento simplesmente por questões de conforto. Se você for uma dessas pessoas, não tá errado, tá? Pode continuar fazendo sumô assim, especialmente se você se sente mais confortável fazendo assim. Ou durante o movimento, o que acontece? Deixa o joelhinho o tempo todo caindo para dentro. O joelho não pode estar caindo para dentro. Pode. Gente, senão perde a eficiência. Não perde a eficiência do exercício. Total do exercício. Então, ó, joga o joelho para fora, joga o peso. Não existe, até hoje, evidências que corroborem com o que ela falou. Fazer o joelho valguear, né, valgo dinâmico durante o exercício de agachamento, não tira eficiência do trabalho do glúteo, ok? Porque quando a gente está agachando ou fazendo levantamento terra, nós estamos sobrecarregando uma extensão de quadril, ok? Então não interessa muito o posicionamento ali dos teus joelhos em relação a essa função, porque você vai estar continuamente estendendo o seu quadril sobre toda a subida. A grande questão é que o valgo dinâmico, ou o que parece, é uma compensação inteligentíssima do nosso sistema nervoso central para que nós consigamos realizar uma tarefa motora, ok? Então, a gente sabe que, por exemplo, quando a gente estende o quadril, a gente força muito, a gente trabalha muito o adutor magno, que é um músculo que está bem no meio, na parte interna de coxa. E além de ser um músculo que estende o quadril, ele também aduz. Pode ser que a contribuição dele para o movimento faça com que nós acabemos fazendo esse movimento de adução ali do quadril, até mesmo uma rotação interna, projetando os joelhos para frente. Ou melhor, projetando os joelhos para dentro. Mas isso não necessariamente é um movimento compensatório perigoso, ok? Então a gente só deveria evitar o valgo se quando a gente realiza ele, há dor, inclusive uma dor incapacitante, ok? Agora, se durante seu lift, seu agachamento, seu leg press, seu levantamento terra, você fizer essa compensação de movimento e isso não te gerar dor, não tem problema nenhum, ok? Peso todo nesse calcanhar e o tronco ele tem que estar inclinado para frente. Jamais faz um agachamento sumô com o tronco todo reto. Uma pessoa que se atenta muito bem ao que passa de informação para as pessoas dificilmente vai usar palavras absolutas, como é certeza, jamais, sempre, completamente. Cuidado, tá? Por quê? Porque quando você faz, como ela está simulando aqui, o terra sumô com o tronco reto, você vai projetar mais os joelhos para frente e com isso vai aumentar o braço de alavanca e o nível de flexão que se forma para os joelhos. Isso é interessante para trabalhar os vastos. Então, Júlio, qual que é certo, qual que é errado? Bom, existe o mais coerente para um determinado tipo de objetivo e outro que para esse mesmo objetivo vai ser menos coerente. Agora, para um outro objetivo, pode ser que as coisas se invertam, ok? Então, cuidado com isso. Reto. Então tem que ter essa inclinação aqui. E o nosso terceiro exercício, dica aqui, macete, para você deixar esse bumbum na lua, colocar esse bumbum lá no teto, deixar ele duro, Se ela foi pro banco de novo e não para uma polia e não pegou uma caneleira, ela vai falar da elevação pélvica, isso aqui é óbvio. Empinado e deixar ele redondo, tem que fazer a elevação pélvica. E aí a elevação pélvica tem várias formas de você fazer. Você pode fazer no banco, você pode fazer com as costas no step. E assim, pessoal, elevação pélvica é um exercício muito interessante, muito bom, mas ele não é fundamental, tá? Você pode fazer no chão. No agachamento também não é, assim como terra também não é. Mas, gente, quando você estiver fazendo a elevação pélvica, pelo amor de Deus, não faz a elevação pélvica fazendo o movimento só
com o quadril. Isso acontece frequentemente. Então, a galera coloca o peso, coloca a barra, deixa o tronco preso aqui e fica fazendo o exercício assim, ó. Não pode. Pode. Pode, e aí quem está dizendo não é nem o Júlio, é o criador do movimento. Vamos dar uma olhadinha? Possibilidades de executar a elevação pélvica. Opção 1, cabeça para frente, com o queixo colado no peitoral. Começa assim, termina assim. O tronco não mexe, só mexe o quadril. Segunda opção, tanto a cabeça quanto o pescoço ficam neutros, ou seja, o movimento do quadril acompanha o movimento da coluna. Embaixo está assim, em cima está assim. Temos mais possibilidades, ok? O movimento feito com a coluna neutra. Sobe e desce, coluna neutra. Mas se eu quiser manter a coluna neutra embaixo e em cima fazer uma retroversão pélvica, também é uma possibilidade. Se eu quiser manter essa retroversão pélvica aqui embaixo também, não só em cima, também é uma outra possibilidade. E se eu quiser fazer um movimento com o quadril de anteroversão pélvica aqui embaixo e aqui em cima fazer retroversão pélvica, para quem sabe ter ainda mais amplitude de movimento, também é uma outra possibilidade. Eu não sou eu que estou falando, é o Brett, quem criou esse exercício. Cuidado com propostas absolutas de exercício. Só pode fazer assim, só pode executar desse jeito, só pode se posicionar dessa forma. Quando a gente pensa assim, a gente está desconsiderando que existem pessoas diferentes, de proporções ósseas diferentes e também de preferências diferentes. Então, muito cuidado. Se você tem uma outra maneira de executar a elevação pélvica, muito provavelmente ela é legítima, tá? Então, desconsidere essa dica que ela acabou de dar. Você está perdendo amplitude e está com a postura toda errada, toda torta. Não vou nem chegar no ponto da postura. Falar que você está perdendo amplitude de movimento não é um problema. Até porque, na elevação pélvica, por mais que nós tenhamos o pico de torque no começo da saída, ou seja, lá quando a gente está desencostando a barra do chão, em cima a gente ainda enfrenta resistência. E nesse momento aqui em cima, o nosso glúteo está mais encurtado do que está lá embaixo. E, por exemplo, no agachamento, a gente não consegue sobrecarregar essa fase do movimento como a elevação pélvica consegue. Então, se você não consegue trabalhar com tanta amplitude lá embaixo na elevação pélvica, não é um problema, especialmente se você faz um agachamento, se você faz um leg, se você faz o búlgaro, tá? E complementa com uma elevação pélvica de menor amplitude, não desce tanto, mas sobe por completo, com certeza vai ser uma boa proposta complementar de exercícios, ok? Então, até agora desconsidere essas dicas aqui. O que você precisa Não do exercício, mas de como fazer o exercício. fazer? O tronco, ele acompanha o movimento. Esse ponto é importantíssimo. Quando o tronco acompanha, você vai ganhar mais amplitude, consequentemente seu tronco, seu glúteo trabalha muito mais. Então, ó, desceu, o tronco desceu junto. Subiu, tronco subiu junto. Dica importante, na elevação pélvica, faz isso, ó. O seu joelho não pode fechar. Pode fechar sim. O seu joelho tem que estar aberto, é igual no sumô. Não tem que estar aberto. Deixa teu joelho como ficar mais confortável para você. Você tem que estar aberto acompanhando a ponta do pé. Então mantém. Porque mesmo que seu joelho esteja um pouco mais afastado, um pouquinho mais próximo, o movimento está no seu quadril. E a todo momento, com o joelho mais próximo ou mais afastado, o seu quadril vai estar estendendo, enfrentando uma força de extensão de quadril. Então, escolha a posição dos seus joelhos de acordo com o que te deixar mais confortável. Joelho aberto. Aqui na subida e na descida, não deixe o joelho afrouxar para dentro. O joelho tem que estar ali acompanhando. São pontos cruciais para Não são mesmo. que ter uma boa ativação no seu glúteo fazendo a elevação pélvica. Ajusta isso, que eu tenho certeza absoluta que você vai deixar seu bumbum duro, redondo, empinado, potranca. Então vamos lá, eu não tenho tanta certeza assim, até porque não basta só você escolher 3, 4 ou 5 exercícios de glúteo, falar que eles são o segredo para você desenvolver um glúteo maior, mais redondinho e mais empinado ou até mais durinho. Porque, apesar de serem excelentes exercícios, o búlgaro, a elevação pélvica, o sumo nem tanto, mas ok, trabalha o glúteo também, simplesmente colocá-los na sua ficha de treino não vai garantir que você consiga o melhor dos resultados. Você precisa se atentar a questões como volume,
proximidade à falha, intervalo de descanso, progressão de carga, ok? E é importante também que você goste do que você está falando, preferência pessoal. Então, se você não tem nenhum desses exercícios aqui no seu treino, mas mesmo assim quer desenvolver glúteos, calma, existem infinitas outras opções. E, mulherada do canal, esse foi mais um vídeo da sequência dos Reacts. Se você curtiu, não esquece de deixar seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, não esquece de fazer isso agora mesmo. Deixa aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo que você tem ou até de um outro vídeo que você queira que a gente faça a reação aqui para trazer os nossos comentários, nossa opinião, no meu ponto de vista a respeito do que está sendo passado. E lembrando, esse é um vídeo sequência da série de Reacts, ok? Então fique atento que provavelmente, se você está assistindo esse vídeo agora, tem um vídeo antes desse e tem um vídeo depois desse. Então não esquece de maratonar toda a série para você acompanhar aqui e também, quem sabe, escolher melhor os seus influenciadores ou então quem vai influenciar direito aí nos seus treinos.